Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com você, né? No nosso programa Varela Torres, Momento Jurídico. Gente, tema de hoje, vícios sociais no negócio jurídico e fraude à execução. Doutor Flávio, o que é isso? Fraude à execução, negócio jurídico? Você vai aprender hoje conosco a respeito desse tema, tá bom? E temos uma convidada aí muito especial que está aqui conosco, né? No nosso programa, a doutora Vanessa Faria. Ela é advogada, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil, tá? Ela é atuante aí no que se refere a esse dia a dia da parte de cobrança e recuperação de crédito. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda aí ao nosso programa. Primeira vez, né? Primeira vez, doutor Flávio. Vamos então aí estar respondendo aí algumas perguntas, né? Nós mandamos aí sempre para os nossos telespectadores, nosso pessoal de contato das redes sociais, o tema da semana e as pessoas nos mandam algumas perguntas. Doutora Vanessa, fala aí um pouco para a gente, faz uma abertura aí a respeito desse tema. Fraude à execução, soa até algo ruim, né? Bate aquele sentimento ruim, né? Você que está em casa, tem esse mesmo sentimento? Doutora Vanessa? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, doutor Flávio, primeira vez, como o senhor falou, de estar aqui presente no seu programa, que tem debatido temas tão relevantes, eu acho que tem ajudado ao público, aos empresários, a todos em geral, com todos esses temas que o senhor tem trazido. Esse, em especial, eu acho que é um tema de bastante relevância, ainda mais diante da crise que nós estamos passando, então, tentar evitar certas situações dentro dos negócios e para os comerciantes, empresários, eu acho que é de suma importância. Entendi. E o que vem a ser esses vícios sociais no negócio jurídico? Então, primeiro, é bom destacar que a doutrina, ela classifica dois tipos de vício. São os vícios de consentimento e os vícios sociais, que é o tema que a gente vai abordar aqui. Os vícios de consentimento, o próprio nome fala, é no consentimento, é o vício na formação e na vontade daquelas pessoas. Eu posso citar que é a questão do dolo, erro e outros também que estão previstos no Código Civil. Já o vício social é o vício na manifestação de vontade. É a vontade de fraudar a sociedade, a vontade de fraudar algum credor. Então é o vício na vontade. Entendi. E essa fraude acontece em que momento? Por exemplo, eu devo ali na padaria, eu tenho por costume comprar ali valores mensais, só pagar. Eu deixo de pagar, mas tenho patrimônio e vendo. Então, assim, qual o momento que se consuma essa fraude? Como é que é? O que a lei fala nesse sentido? Vamos tentar trazer algo bem prático aqui para que o nosso pessoal de casa possa aprender, tá? O Código Civil, no artigo 158, ele elenca os requisitos para que seja caracterizada a fraude contra credores, que é diferente de fraude à execução. Então, fraude contra credores, ele tem a intenção de prejudicar o credor. Então, um dos requisitos dele o requisito é tentar e querer prejudicar o credor. E outro, ele ser insolvente. Então, além do quesito de tentar prejudicar, ele também tem que ser o devedor insolvente. O que vem a ser um devedor insolvente? É aquele que tem um passivo maior do que o ativo. O que é isso, doutora Vanessa? O que é ter um ativo maior do que o passivo? O patrimônio dele não é capaz de pagar todas as dívidas que ele tem. Então, quando o débito dele é maior do que o que ele tem de patrimônio, ele é considerado devedor insolvente. Nesses casos de fraude de execução, não quer dizer que ele não tenha nenhum patrimônio para liquidar esses débitos. Ele tem, só que não são suficientes para pagar todos os credores. Então, aí depois tem outros elementos, que é o elemento subjetivo, que eu até já citei, que é a vontade dele de enganar os credores. O outro requisito, o elemento objetivo, é ele ter conhecimento e ele ter a intenção de fraudar aquele credor em específico. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. O que vem a ser a simulação fraudulenta? Simulação, ela é fazer parecer real algo que não existe. O artigo 167 a 170 do Código Civil, ele classifica e ele dá exemplos do que se caracteriza uma simulação.
Que eu vou dar um exemplo, que são os exemplos típicos que a doutrina, os juristas, eles utilizam no dia a dia. Que é, por exemplo, eu sou devedora do senhor, por exemplo, e eu, ao invés de eu tentar liquidar com algum bem que eu possuo, eu transfiro aquele bem para minha filha, para você não tentar não localizar aquele bem. Então, ela não tem a intenção de comprar aquele bem de mim. Aquele bem, eu só simplesmente fiz a transferência para ela para que o senhor não consiga liquidar a sua dívida comigo. Outro exemplo de simulação é o caso de, por exemplo, eu compro um bem e ao invés de colocar no meu nome, eu coloco no nome de um terceiro, de um amigo meu, de um ente familiar. Então, tanto é o ato de eu posso vender, como também comprar um bem, mas colocar no nome de um terceiro, que são os famosos laranjas. Essa questão do amigo meu, né? Deu o que falar alguns anos atrás aí na Operação Lava Jato, né? Sim, com certeza. Deu até música, né? Tudo é do amigo, do amigo, do amigo, nunca é da pessoa, né? Então, assim, qualquer semelhança para você que nos assiste é mera coincidência. É verdade. Doutora Vanessa, olha só. Então, vamos lá. Quais as principais diferenças entre os denominados vícios sociais, né, e fraude à execução? Como é que a gente pode pegar assim? Vamos trazer detalhes para quem nos assiste. Então, no primeiro caso, que são os vícios sociais, que pode ser tanto a fraude contra credores e também a simulação, o devedor vai vendendo os bens ou vai onerando os bens sem que tenha um processo em andamento. Na fraude à execução já existe um processo, o devedor tem conhecimento dele e ele vai onerando bens e vendendo ele para que não seja liquidado aquele processo e aquela dívida. Então, um dos pontos é esse, um existe processo em andamento e o outro ainda não. No caso a doutrina também tem admitido que só pode ser considerado fraude à execução após a citação. A grande maioria da doutrina fala a respeito disso, que se eu não tenho conhecimento daquele processo, então, se eu vender ele, eu posso ser caracterizado, ter boa fé. Então, olha só, gente, a dica aí é o seguinte, tá? Para poder caracterizar a fraude à execução, tem necessariamente que aquele executado, ele tome ciência da execução através da citação, tá? Ou seja, a citação válida aí do processo, seja por AR ou via oficial de justiça, tá bom? Outra diferença que a gente pode notar e que o Código Civil retrata é que nos vícios sociais, que é a fraude ou a simulação, no caso da fraude, o negócio jurídico ele é declarado anulável. Já na simulação, ele é nulo de pleno direito. Como se não existisse. Como se não existisse. Já no caso de fraude à execução, o negócio jurídico ele vai se tornar ineficaz. Então, tem essas distinções aí também. Outra distinção que eu posso relatar é com relação a quem é a vítima, quem é considerada a vítima. No caso dos vícios sociais, a vítima é considerada o próprio credor. Já na fraude à execução, ela é considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Então, é a própria sociedade que sofre com o que ele vem causando, com o que ele vem fazendo para que não pague aquela dívida. Do devedor, quanto mais, né? Sim, porque ele já tem conhecimento. De evitar isso. Isso, porque ele já tem conhecimento do processo, ele teve meios de se defender e ele está tentando de alguma forma burlar para que ele não pague aquele débito, aquela dívida. Tá, vamos tentar pegar um caso prático aqui. A fraude à execução. A pessoa deve um cheque, ela tem vasto patrimônio, esses cheques voltam aí sem fundo, ele preenche os pré-requisitos para poder executar aquele título executivo extrajudicial, se entrou com o processo, tá? Ele foi citado, mas por um descuido do advogado não foi apontado na matrícula do imóvel que existe uma execução e ele consegue aí fazer essa venda. Isso aí seria considerado fraude à execução? Sim, isso é considerado uma fraude à execução. Já nos vícios sociais, não existe o processo. Ele está vendendo os bens, mas o processo ainda não está em andamento.
mas ele já existe uma composição de credores que têm débito que são superiores ao que ele tem de patrimônio. Isso. No caso, ele tem a intenção de não pagar aquele débito junto àquele determinado credor. Doutora Vanessa, a gente tem mais uma pergunta aqui, é o seguinte, ó, o que esses institutos podem acarretar? A gente consegue detalhar isso daí, para quem nos assiste? É evidente que acarreta vários prejuízos, tanto negociais, como para comércios, empresários, porque você levar calote pode, inclusive, que são os chamados calotes, né? Porque se eu não tenho a intenção de pagar, ou se eu tenho meios de pagar e eu não quero, então a gente pode considerar o vulgarmente chamado calote, né? O caloteiro. Caloteiro. Então, a gente pode inviabilizar diversos negócios ou até mesmo inviabilizar comércios e empresas devido a esse acúmulo de situações. Por isso que é importante, como no seu programa, debater esses temas para que todos tenham conhecimento. O que pode levar uma fraude à execução, como que eu posso reverter isso ao meu favor. Então, tem ações próprias que a gente pode mover para desconfigurar tudo isso que foi constituído de forma indevida, né? Através de uma ação anulatória ou outras ações que podem ser feitas no decorrer do... Entendi. Doutora Vanessa, nosso programa está chegando ao fim, mas eu tenho uma última pergunta para você ainda, tá? Queria que você pudesse responder. Quais os meios legais de prevenção contra a fraude à execução? Para poder fechar com chave de ouro. Eu vou citar dois institutos que muitos juristas, advogados, inclusive, não utilizam no dia a dia e que eu acho que é de extrema importância e que, se utilizado de forma adequada, vai viabilizar e vai ajudar bastante os credores. Um deles é a averbação premonitória. O que é uma averbação premonitória e como que eu posso fazer? Eu tenho um título executivo extrajudicial, eu dei entrada no meu processo, o juiz despachou, deu aquela primeira decisão, geralmente o juiz, no primeiro despacho, ele fala assim, cite-se o executado, recebo a execução e cite-se o executado para pagamento daquele débito em 3 dias. Normalmente são essas primeiras decisões. Então, recebeu a inicial, eu posso requerer junto ao cartório que ele expeça uma certidão informando que existe uma ação em andamento em que eu sou a credora e aquele devedor é o executado e o valor da causa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa certidão com essas informações e vou averbar em algum imóvel ou em algum bem móvel, algum veículo que esteja em nome desse credor. Então eu vou no Detran, eu posso ir na ANAC, eu posso ir no cartório de registro de imóveis e vou fazer essa averbação lá. O que essa averbação vai me ajudar? Que se eventual venda posterior desse bem, o terceiro que adquirir esse bem, ele não vai ser considerado um terceiro de boa fé. Por quê? Porque ele teve conhecimento que existia um débito em desfavor daquela pessoa. Então, um outro elemento importante, que ele não é a penhora. Você só vai fazer a averbação. A penhora deve ser deferida no momento posterior no processo. Então, ele só vai constar lá que existe aquele débito e a penhora deve ser feita posteriormente. Mas já garante aí o juízo dele, né? Outro item importante é que, feita a averbação, eu tenho que informar no juízo do processo que eu fiz aquela averbação. Se não me engano, é o prazo de 10 ou acho que são 10 dias para que eu comunique ao juiz aquele ato que eu pratiquei em determinado bem do devedor. Então, feito isso, tomo conhecimento. Se posteriormente o juiz deferir a penhora, eu fiz a penhora, eu averbei no cartório de registro de imóveis, em veículos, e o juiz só deferiu a penhora, por exemplo, no imóvel, eu tenho que depois desconstituir, retirar aquelas outras averbações que eu fiz, sob pena, né, de reverter em meu desfavor. Muito bom. Doutora Vanessa,
Muito bom ter você aqui em nosso programa, né? Espero que seja a primeira de muitas, tá certo? E a casa está aberta para você aí sempre. Gente, nosso programa está chegando ao final. Foi muito bom aí ter você mais uma vez aqui conosco. Deus abençoe e até a próxima.